Muito bem. Então, muito boa noite. É com imenso prazer que abro a primeira sessão temática organizada pela Assembleia Municipal, que é, no fundo, uma das novidades que a Assembleia Municipal de São João da Madeira introduz neste mandato para envolver mais os munícipes na atividade autárquica. Portanto, no fundo, é a aproximação entre os eleitores e os eleitos que nós pretendemos aprofundar. É um pequeno passo inicial para uma concepção um pouco diferente da democracia no caminho da chamada democracia participativa, entendendo que o eleitor não é só eleitor, é um cidadão que também tem responsabilidade ao acompanhar e ao participar na atividade dos eleitos. E nós queremos concretizar oportunidades para que tal aconteça, e esta é uma delas. As piscinas municipais é um assunto da ordem do dia, é um assunto que, dada a sua relevância, não só em termos de recursos que envolve, mas também em termos de impacto que terá na nossa cidade e na afirmação que a nossa cidade poderá obter através desta iniciativa, e que já até agora movimentou os ânimos, já até agora incrementou debates informais, e nós queremos que a Assembleia Municipal vá ao encontro dos cidadãos, proporcionando aqui uma oportunidade para que quem é contra ou quem é a favor possa efetivamente não só apresentar os seus argumentos, clarificá-los, mas também defendê-los e compreender os argumentos dos outros. Não vou tomar mais tempo, vou de imediato dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, responsável pela proposta que está em jogo. Posteriormente, darei a palavra aos técnicos convidados da Gestluz, que é o gabinete responsável pelo estudo de viabilidade económica e financeira. Antes de dar a palavra à Gestluz, darei a palavra ao gabinete do arquiteto Souto Moura, em que temos a senhora engenheira Isabel Sarmento coordenando o grupo, que teve a amabilidade de vir, de responder positivamente ao nosso convite, e que apresentarão as conclusões fundamentais que permitem compreender o que é que está em jogo e que depois estará à vossa disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir e para que o debate possa assentar em conhecimentos objetivos e profícuos, para que se tire algo de credível e de importante para formar a nossa
opinião. Após esta intervenção dos técnicos, que será uma intervenção neutra, objetiva, imparcial, daremos a palavra a um representante escolhido por cada um dos grupos municipais que têm assento nesta Assembleia para expor durante um quarto de hora a sua posição relativamente a esta questão. Após a intervenção dos oradores convidados pelos grupos municipais, abriremos então o debate à plateia e a qualquer pessoa presente que queira intervir. Se tiverem questões, dúvidas, cujo esclarecimento seja mais indicado ser dado pelos técnicos, os técnicos darão esse esclarecimento. Se forem questões relacionadas mais com o contraditório e a troca de argumentos entre os participantes neste debate, pois o debate continuará e nós queremos privilegiar esse debate. Dou então, de imediato, a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, que irá apresentar a proposta. Sr. Presidente, agradeço. Apresento cumprimentos a todos e enalteço esta iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal e de todos os deputados desta Assembleia, iniciativa em que a cidade naturalmente se revê. Estes fóruns de discussão são fóruns que já têm raízes na história da nossa civilização e fazem parte realmente da forma como nós vivemos em sociedade. E este assunto das piscinas é realmente um assunto importante, ou suficientemente importante, ou subejamente importante para que seja discutido realmente e que mereça a atenção desta Assembleia. A minha apresentação tem algumas imagens e eu por isso pedia a favor ao Ricardo Queiroz para fazer o favor de passar, começo por passar um pequeno vídeo e depois passarei outras imagens de seguida.
Caros munícipes, acho sinceramente que este filme retrata bem a coragem e a audácia dos sanjanenses em andarem sempre à frente do seu tempo. É uma homenagem a esse espírito, a essa vontade de construir e de avançar sobre o impossível. Quando avançamos sobre o impossível, ele recua. E a piscina está já aí, está perfeitamente ao nosso alcance. Eu queria dizer enfatizar que se é verdade que a história da nossa cidade esteve sempre a par com o desenvolvimento económico, esteve sempre de braço dado com a indústria em particular, é verdade que nada nunca uniu mais os sanjonenses do que o desporto. E estão ali os exemplos do estádio, do pavilhão desportivo e até mesmo das atuais piscinas. E é bom que esse bairrismo, esse forte bairrismo, essa forte união dos sanjonenses não seja destruída pela democracia. É bom que a democracia antes, como nós todos estamos aqui empenhados nisso, que a democracia enalteça e amplie esse bairrismo. Enfim, todos nos apostamos na construção do estádio, como vimos ali, com as próprias mãos, no pavilhão desportivo, que sabemos que cada um arranjou o cimento, outros tijolos, enfim, as pessoas deram alguma coisa para a construção desse pavilhão desportivo. As atuais piscinas também foi um esforço coletivo importante, mas entretanto passaram 30 anos e as piscinas estão desatualizadas, têm baixa eficiência energética, elevados custos de financiamento e pesados custos de manutenção. A piscina está aquém das necessidades dos sanjonenses e aquém das necessidades que a piscina serve, da população que a piscina serve, que é, para além da população sanjonense, eu não sei se o Ricardo Queiroz está distraído a olhar para o telemóvel ou se está a prestar atenção à apresentação. Eu queria que passasse aí isto aqui é uma recomendação da Unesco para a nossa população de 21.500 habitantes. A Unesco recomenda uma área de superfície de água de 1.300 metros quadrados. A lei portuguesa, emanada pela a Direção-Geral do Território, é um documento chamado Programa e Caracterização de Equipamentos Coletivos, recomenda 650 metros quadrados como mínimo de superfície de água para a nossa população. A piscina atual tem 312 metros quadrados, portanto é manifestamente insuficiente para a nossa população. Acontece que a nossa piscina não serve só 21.500 habitantes, serve pelo menos o dobro. Da mesma maneira que as nossas escolas têm 50% de estudantes de São João da Madeira e 50% de estudantes naturalmente de fora, também a piscina tem, admitamos, 50% de afluência de pessoas de fora de São João da Madeira. E, portanto, aquelas áreas que ali vemos deveriam ser o dobro, não 1.300 metros, mas 2.600, não 650 metros, mas 1.300 metros quadrados. Esta necessidade de ter uma piscina à escala regional deu origem a um documento que foi emanado pelos presidentes da Câmara do Interior e Voga e que espelha bem a vocação regional, supramunicipal das novas piscinas. Pois os presidentes da Câmara do Interior do Douro e Voga, congregados, como é sabido, na Associação de Municípios de Terra de Santa Maria, reconhecem, como podem ler ali, o interesse regional supramunicipal do projeto das novas piscinas de São João da Madeira, pelo que vem atestar da pertinência e oportunidade da sua inclusão a financiamento no presente quadro comunitário de apoio. Isto é uma fortíssima declaração, é uma declaração ímpar proferida aqui no Entre Douro e Voga, em que os presidentes coletivamente põem as piscinas municipais de São João da Madeira acima dos equipamentos que eles próprios nos seus municípios vão candidatar. Precisamos de uma nova piscina, é manifestamente evidente, e a verdade é que temos agora aqui uma oportunidade de a fazer. Temos 3 milhões de euros a fundo perdido, é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade, eu diria, irrepetível, e diria até mais, ou se faz agora, ou não se faz. Portanto, há aqui uma janela de oportunidade que devemos agarrar.
As piscinas não são equipamentos que se devam medir pelo payback, pelo retorno do investimento. Ninguém pensou no retorno de investimento quando fez o Estado de Conde Dias Garcia, nem tampouco quando fez, por exemplo, o pavilhão de que já falámos, ou o Parque do Rio Ulo. O Parque do Rio Ulo não tem um payback palpável. Tem, isso sim, um retorno através da melhoria da qualidade de vida dos sojanenses, que é, no fundo, o nosso espírito, é a nossa missão e é a nossa proposta de valor para os sojanenses. Aquilo que nós propomos aos sojanenses é a melhoria da qualidade de vida e é com esse foco que se fazem estes investimentos. Acontece, porém, que as piscinas de São João da Madeira têm a capacidade de proporcionar esse retorno, como iremos ver. Outra questão que devemos abordar é a oportunidade de gastar isto e a capacidade que nós temos, ou não, de pagar esta dívida. Eu devo dizer que há uns anos tínhamos uma dívida, o município tinha uma dívida de 24 milhões de euros. Há somente 3 anos tínhamos uma dívida de 11 milhões e 500 mil euros, é aquela primeira barra laranja que ali está representada. E depois, com aquelas pequenas doses de verde, que são as amortizações que vamos fazendo a cada ano, chegamos ao ano presente, aquilo está ali escrito naquela segunda coluna laranja, está ali escrito 2014 previsional, vamos chegar ao fim de 2014 com 7 milhões de dívida, e a continuar assim nós chegaremos a 2018, que é aquela outra barra que se encontra ali, a terceira barra laranja, vamos lá chegar com uma dívida de 2 milhões e meio de euros. Acontece que, enfim, há uma decisão de Câmara que aponta para a adjudicação da piscina, desde que haja 80% de financiamento a fundo perdido. Mas nessa decisão, nessa deliberação, nada é dito relativamente à forma de financiar os restantes 20%. Pois nós vamos ter 3 milhões de euros e temos razões que nos dão garantia de que os restantes cerca de 2 milhões de euros que faltam serão financiados pelo BEI, pelo Banco Europeu de Investimento. Portanto, Sr. Presidente, conseguimos, depois, quando pudesse concluir. Muito bem. Portanto, nós temos garantido o financiamento global desta operação. É certo que o empréstimo do BEI incorpora uma taxa fixa, um spread fixo, aliás, um spread fixo, e uma Euribor que é variável. Mas como os custos de investimento, os custos de amortização de capital e de juros na nova piscina ao longo dos anos custam tanto como a operação da atual piscina, e isto é muito relevante, nós vamos gastar 2 milhões de euros com a nova piscina, para além dos 3 que nos são dados, mas a verdade é que se não fizermos a nova piscina, a antiga piscina vai-nos custar, no mesmo período de tempo, os mesmos 2 milhões de euros. E esses 2 milhões de euros vão ser financiados na banca, que em vez de ter um spread fixo, um spread conhecido como o BEI, que ainda por cima é baixo, são 0,425%, tem um spread que nós não sabemos quanto é, agora seriam 3%, daqui a uns anos não sabemos, e está também sujeito à mesma Euribor. Portanto, o risco da taxa de juro é maior, mantendo a situação atual, do que construindo a nova piscina. Outra questão que se põe aqui, e estou já a terminar, é a questão do ténis e do pavilhão. É certo que no estudo económico que nós vamos ver não está contemplado o custo do ténis, construir ténis novos com 120 mil euros, nem a conversão daquela piscina em pavilhão que custa 300 mil euros. Ou seja, estamos a falar de 400 mil euros que não são postos em equação no estudo. Mas também não está posto em equação no estudo que, em troca disto, vamos ter 4 cortes de ténis novos, temos 4 cortes de ténis velhos, e vamos ganhar um pavilhão que teria um custo de construção de cerca de 1,8 milhões de euros. Portanto, com estes 400 mil euros, temos um retorno de pelo menos um pavilhão novo com esta valia que acabei de referir. Outra questão que soou é a questão do IVA. Nós, no estudo económico que vai ser apresentado, não consideramos o IVA nem nos custos de construção da nova piscina, nem consideramos tampouco o IVA nos custos da exploração da atual piscina. Portanto, estas duas realidades cancelam-se e é irrelevante fazermos o estudo considerando o IVA ou desconsiderando esse mesmo IVA.
Opção de investimento. Porquê investir na piscina e não noutra área? Nós temos 3 milhões para a piscina, não temos 3 milhões para outras coisas. É certo que vamos ter que meter 2 milhões para cobrir o diferencial. Mas também é certo, por exemplo, que esta piscina tem uma função social importante. Para além da função desportiva, lúdica, de promoção da saúde e de modos de vida saudáveis, tem uma função social importante. Eu devo dizer que só 62%, estou a terminar, Sr. Presidente, se me permitisse, eu terminava já, só 62% dos utentes são pagantes. Portanto, nós temos a possibilidade de construir uma piscina, aliás, 4 piscinas, com ginásio, com spa, é uma piscina com a assinatura do arquiteto Souto Moura, tem certificação LEED. Temos 3 milhões de euros que nada nos garante que não possam ser ampliados, porque já temos experiência de que os quadros comunitários muitas vezes aumentam as taxas de comparticipação, portanto não nos falta absolutamente mais nada para proporcionarmos aos são-janenses aquilo que eles merecem, que é realmente terem uma piscina adequada àquilo que é a sua ambição de centralidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se então a intervenção da Sra. Engenheira Isabel Sarmento, em representação do Gabinete de Arquitetura do arquiteto Souto Moura, que durante 20 minutos irá apresentar as conclusões principais que permitem compreender e avaliar este projeto. Foi mais 4 minutos. Faz favor, faz favor. Tem de ficar acesa a luz. Okay. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal o convite que fizeram para estarmos aqui a apresentar o projeto da nova piscina que nos cumpriu realizar. Cumpre-me também, desde já, apresentar as desculpas por parte do arquiteto Souto Moura, que por compromissos inadiáveis e por não estar cá, não lhe é possível estar ele próprio a fazer a apresentação do projeto. Dito isto, apresento-me, meu nome é Isabel Sarmento, eu pertenço à equipa da engenharia que integra a empresa AFA Consult e que fizemos os projetos de engenharia nas diversas especialidades de engenharia deste novo edifício. Esperemos que venha a ser este novo edifício, portanto, desta nova piscina. Entretanto, também gostaria de apresentar mais 2 elementos que me acompanham nesta apresentação e que depois também estarão disponíveis para algumas questões que a apresentação levante, e que é da parte da arquitetura o Carlos Mariano e da parte da coordenação das engenharias e projetista de estruturas Filipe Arteiro. Vou tentar, dentro do possível, apresentar-vos então a parte técnica da nova piscina, mas antes disso também gostaria de vos mostrar as imagens do próprio projeto. Portanto, aqui é a área de implantação da nova piscina, junto ali ao estádio municipal e junto às piscinas exteriores existentes. Portanto, está ali numa mancha de implantação, num V invertido, se quiserem, sendo que a abertura da zona das piscinas é feita para o plano de água das atuais piscinas exteriores. Pronto, isto agora são só plantas de arquitetura, iremos ver depois na outra apresentação mais detalhadamente cada um dos espaços. Portanto, este é o espaço, um nível enterrado, em que tem uma parte de um parque de estacionamento e depois tudo aquilo que em baixo são as zonas técnicas. Aqui depois é o piso principal do edifício, em que temos naquele corpo mais delgado, se quisermos, temos tudo que são zonas de balneários, e depois temos cá em baixo a zona dos tanques, voltadas então para as piscinas exteriores. Ups. Penso que isto não está a passar. Ok. Pronto, depois temos a planta superior, onde aparece uma zona de spa, e depois, finalmente, o piso de cobertura. Ups. Deixa-me passar para trás.
O próximo, faz favor. Já posso passar eu? Ok. Pronto, portanto, esta já é a zona da cobertura, é o último piso, e agora são alguns dos alçados do próprio edifício. Portanto, tudo isto são imagens do projeto de arquitetura. A parte do corte, mais um alçado, mais um outro corte, mais cortes de arquitetura, mais cortes ainda. Continuamos, portanto, todos os cortes construtivos que permitem uma correta interpretação do projeto. Portanto, um pormenor construtivo, mais um outro pormenor construtivo aqui com especial ênfase na parte da estrutura e na parte dos tanques. E agora aqui a maquete do projeto, outra visão da maquete, uma outra. E agora umas imagens virtuais do que poderá ser o novo edifício da piscina. E estas são imagens virtuais do seu interior. Ok. Se não se importava, poderia colocar a outra apresentação. Ora bem, o projeto desta nova piscina surge na sequência de um concurso público onde concorreram diversas equipas e a equipa do arquiteto Souto Moura, que nós integrávamos enquanto equipa de engenharia, foi a vencedora desse mesmo concurso e na sequência então desenvolvemos este projeto. Destaco desde logo o caráter inovador do próprio concurso e da posição da Câmara Municipal ao lançar esse mesmo concurso, com uma marcada consciência ambiental e que só assim permitiu nós desenvolvermos também um projeto de um edifício que se pretende sustentável. Portanto, desde logo, um dos requisitos impostos na fase de projeto era que o mesmo tivesse uma certificação de sustentabilidade ambiental, sendo que essa mesma certificação era a certificação LEED, ou é a certificação LEED, uma das certificações com maior visibilidade e maior crédito a nível internacional. Portanto, é um sistema que tem origem nos Estados Unidos, mas cujo reconhecimento e a sua aplicação pode ser feita a edifícios em diversas partes do mundo e, portanto, neste momento a sua aplicação é feita em mais de 35 mil países, certificando um total de mais de 50 mil edifícios. Portanto, o que é que se pretende com o LEED? O que ele faz é de uma abordagem integrada de todos aqueles fatores que podem contribuir para a sustentabilidade do edifício. A sustentabilidade de um edifício é então avaliada como modo como o próprio projeto se propõe minimizar os impactos no meio ambiente em todos os seus recursos, quer naturais, quer artificiais, com especial enfoque para a água, a energia e os materiais. Atualmente existem algumas piscinas certificadas através do LEED, nomeadamente estes dois exemplos que estão aqui, ambos nos Estados Unidos, um em Portland e outro em Filadélfia. E perspectiva-se que uma primeira piscina com certificação LEED na Europa seja a piscina de São João da Madeira, se vier a ser construída. Esta certificação é só conseguida na fase de construção, portanto, com a conclusão da obra. Ele, quando vem para trás, encrava sempre. Peço desculpa. Portanto, agora fazendo uma apresentação mais pormenorizada do edifício, já ouviram há pouco, temos uma área total de 9.526 metros quadrados, uma área total de construção, com uma área total de planos de água de 845 metros quadrados. Sendo que temos um tanque de formação com cerca de 543 metros quadrados, tem um total de 6 pistas de 25 metros,
mais 2 pistas de 50 metros, ou, se quisermos, um total de 8 pistas, de 10 pistas de 25 metros. Temos aí... Ele andou para trás. Desculpe, se calhar tenho que andar aí para trás, porque eu aqui para trás isto encrava sempre. Peço desculpa. Não, para trás. Ok. Pronto. Portanto, depois temos um tanque de aprendizagem com 114 metros quadrados, temos uma piscina, um tanque lúdico com 170 metros quadrados e uma piscina para bebés com 18 metros quadrados. Depois, em termos de profundidades, eles vão variando consoante a sua especificidade, sendo que no caso do tanque principal, ele tem uma profundidade mínima de 1,40 m e uma profundidade máxima de 1,67 m. No tanque 2 temos uma profundidade que varia entre 80 cm e 1,5 m. No tanque lúdico temos uma profundidade que varia entre 90 cm e 1,5 m, e depois no tanque dos bebés uma profundidade que varia entre 1,20 m e 1,30 m. Ora bem, em termos de energia, e o que é que nós perspectivamos em termos de medidas de conservação de energia? Desde logo, um isolamento térmico otimizado de toda a sua envolvente, o que permite, desde logo, reduzir as perdas térmicas e os ganhos térmicos indesejáveis do edifício. Aproveitamos os ganhos solares como contributo gratuito, digamos, para o aquecimento dos espaços que assim o requerem em situação de aquecimento e também para a iluminação natural, minimizando as necessidades energéticas em iluminação artificial. Também promovemos a ventilação natural mediante a possibilidade da abertura dos vãos envidraçados da nave principal para o exterior, sempre que se pretender e sempre que as condições do ambiente exterior também o permitam, fazendo também com que seja possível climatizar, arrefecendo e desumidificando o ar interior do edifício, sem que para tal seja necessário o recurso à energia primária. Temos também um aspecto inovador e que é importante do ponto de vista da energia, portanto, durante o período de utilização, da não utilização da piscina, permitindo minimizar os consumos associados à desumidificação e que se trata da cobertura do plano de água das piscinas. É uma prática obrigatória pelo LIDE e é uma prática não habitual em Portugal. Aliás, não existe nenhuma piscina municipal que utilize coberturas no plano de água, o que é um desperdício, quer em termos de água, quer em termos dos próprios sistemas de tratamento de água, quer então nos sistemas de climatização. Estão previstos ainda uma pré-instalação para aquecimento da água quente sanitária e da própria água das piscinas, coletores solares. Portanto, eles não fazem parte, desde logo, do projeto inicial, uma vez que, por 2 motivos. Um deles, pela limitação orçamental que nós tínhamos de cumprir. Um segundo aspecto, pelo facto de este tipo de instalação poder ser objeto de uma candidatura e de um subsídio à parte a construção da própria piscina. Portanto, a previsão é de 112,5 metros quadrados, o que permitirá assegurar, em média, 42% das necessidades associadas à produção de água quente sanitária e ao aquecimento da água das piscinas. Também utilizamos recuperação de calor no ar de exaustão e no ciclo de desumidificação, portanto, cujo ciclo de desumidificação é baseado em bombas de calor desumidificadoras para as naves, portanto, uma tecnologia eficiente e que permite menores custos da exploração. Também, a par da ventilação natural, que já nos permitia um arrefecimento gratuito. Temos também
o designado free cooling, que é arrefecer o edifício através de área exterior, sem necessidades energéticas de apoio, portanto, única e exclusivamente através da ventilação, sempre que as condições do ar exterior assim o permitam. Portanto, conforme já referi, temos também, então, a desumidificação por bombas de calor na piscina principal, portanto, na nave principal e na nave também dos bebés, portanto, no corpo dos bebés. Os equipamentos são de elevada eficiência, quer as caldeiras, quer bombas de calor, bombas de circulação, quer os ventiladores, que são também de caudal variável. Por outro lado, em termos da solução, que é uma solução chiller, caldeira e bombas de calor desumidificadoras, foi a solução que se apresentou como a mais atraente do ponto de vista do investimento, uma vez que uma solução de bombas de calor apresentava sempre, ou apresentará sempre, um payback superior a 8 anos, que do ponto de vista dos equipamentos, nunca do ponto de vista do edifício, mas do ponto de vista dos equipamentos e do ponto de vista regulamentar até, não se considera interessante deste ponto de vista. Por outro lado, em termos de gestão técnica centralizada, também está previsto que irá permitir um controle otimizado da instalação e a adoção de diversas estratégias que visam a economia de energia. O edifício tem elevados índices de iluminação natural, tem sistemas eficientes de iluminação artificial, tem um reduzido índice de potência instalada em iluminação de apenas 3,4 watts por metro quadrado. Portanto, em termos globais, o nosso edifício, tal qual está concebido, poderá consumir menos 35% do que um edifício já bem concebido, ao qual se designa como edifício de referência. O próprio LEED obriga a que nós comparemos o tal edifício de referência, que é um edifício já bem concebido, com o edifício que nós nos estamos a propor projetar e construir. E nesse sentido nós conseguiremos mesmo assim ter menos 35% do que esse tal edifício de referência, esse tal padrão de construção, um bom padrão já em termos de qualidade. Isto contabilizando os coletores solares. Se numa primeira fase não tivermos os coletores solares, mesmo assim o nosso edifício terá ou apresentará menos 26% do que o tal edifício de referência. Em termos de água, também foi uma preocupação, portanto, as coberturas do plano de água, que já falei. Também está previsto o aproveitamento de águas pluviais, reduzindo o consumo de água potável, portanto, utilizando-a para a irrigação. Temos um sistema de rega adequado em tipo e dotação para o tipo de arranjo paisagístico que está previsto na arquitetura. Temos ainda a reutilização da água de lavagem dos filtros para fins não potáveis, por exemplo, para lavagem de pavimentos. Temos ainda previstos equipamentos de baixo consumo e elevada eficiência hídrica, tal como torneiras, chuveiros, autocolismos e urinóis, que são todos de elevada eficiência e baixo consumo. Também o tratamento da água das piscinas é não poluente e não agressivo, portanto é baseado em radiação ultravioleta e que tem apenas um doseamento residual de hipoclorito, o que minimiza tudo que são alergias na pele e nas mucosas também. Por último, também não foi esquecida a eficiência energética associada à água, através da utilização de bombas com variação de velocidade, por medição da turbidez da água, portanto, em função das efetivas necessidades que a água tem em tratamento do ambiente e não simplesmente por horário. E, portanto, era o que me cumpria dizer no que respeita aos sistemas técnicos. Faltou aqui, não sei porquê, a parte da apresentação mais detalhada da arquitetura, mas não estava aí. Depois, no decorrer do debate, podem aparecer perguntas. Está bem. Nós
temos de ser económicos na gestão do tempo. Com certeza. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu dou a palavra ao Sr. Dr. Tito Pereira, em representação do Gabinete Gesto Luz, responsável pelo estudo de viabilidade económica e financeira. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite endereçado para este segundo debate público desta feita organizado pela Assembleia Municipal. Agradecer na pessoa do seu Presidente, Josias Gil Teixeira Costa, esta participação e o convite para estarmos aqui a apresentar o trabalho que desenvolvemos no âmbito do estudo económico do projeto associado ao investimento da nova piscina de São João da Madeira. E iríamos começar, portanto, a fazer uma breve apresentação daquilo que são as conclusões fundamentais deste estudo. Iríamos fazer uma análise daquilo que é a situação presente na piscina que existe, as perspectivas que teremos previsto na nova piscina, uma análise daquilo que é as necessidades de investimento e financiamento, uma análise financeira comparativa entre um cenário de construção da nova piscina relativamente à manutenção da atual piscina em funcionamento durante os próximos anos e as conclusões efetivas que temos dessa comparação desses dois cenários. Portanto, vamos ver então a análise da situação presente. Não vou me debruçar muito tempo sobre esta situação. Todos conhecem a nova piscina e já foi aqui profusamente mencionado as suas características, o ano de funcionamento de 87 e a sua idade, portanto, praticamente portanto, com 30 anos, e uma limitação em termos de superfície do plano de água, com o número de pistas e uma lotação de 48 banhistas, e, portanto, utilização de ponta. O Sr. Presidente já falou destes números, portanto, isto são números de recomendações que vêm de orientações internacionais da Unesco que atribuem uma cota de superfície de água por habitante para uma população de 21.713, portanto, do números do INE. São João da Madeira deveria ter uma área recomendada em termos de superfície de plano de água de 1.303 metros quadrados e tem atualmente em piscina coberta 313. O número da norma traduzida para Portugal, portanto, recomenda 651 metros quadrados de plano de água, portanto, em piscina coberta, e temos 313. Portanto, em termos das recomendações internacionais, há um déficit em termos de plano de água, portanto, isso é uma verificação objetiva. Isto é preciso uma sensibilidade e apontar para o sítio certo, não estou a conseguir. Ok, já estávamos aí, já passamos. Ok. Na piscina atual, portanto, isto é a evolução nos últimos 3 anos relativamente ao número de utentes que frequentam a piscina. Portanto, tem havido uma evolução crescente, sobretudo no último ano, àquilo que são as entradas totais e entradas pagas, com uma manutenção relevante também, em números interessantes, mas de alguma forma estacionária em termos de entradas gratuitas, o que tem relevado para as condições de agravamento da lotação da atual piscina. No próximo, muito bem. Portanto, temos atualmente cerca de 1.500 utentes, alguns deles, portanto, resultantes de acordos com entidades, em termos de acordos com entidades esportivas, associativas e do desporto escolar e, portanto, do apoio ao desporto de educação especial. A escola de natação, portanto, é o quantitativo maior de utentes na atual piscina e com o regime livre, os 111, portanto, é traduzir o número de frequência anual como se fossem utentes que tivessem uma frequência assídua.
Relativamente àqueles que são os acordos, portanto, utentes, tem a ver com, portanto, a utilização em termos de competição, desporto escolar, ensino especial e regime livre protocolado com entidades. Aqui o desporto escolar assume uma relevância substantiva e com a competição também. Na escola de natação, portanto, temos as várias classes e as várias turmas, não vamos precisar, mas, portanto, temos 980 utentes, com várias componentes em termos de aprendizagem, níveis de formação, hidroginástica, hidrosénior, escola de bebés, adaptação ao meio aquático, etc. Isto, a piscina atual são as taxas de ocupação, portanto, nos slots, aqueles vermelhos são mais carregados, portanto, são muito próximos da lotação máxima, inclusive com os vermelhos muito mais fortes, que ultrapassam a capacidade de utilização em ponta na piscina naquela hora, portanto, estamos com uma sobrecarga em termos de utilização da piscina. Aqui temos o número das turmas, portanto, atualmente temos... Eu não vejo daqui os números, peço desculpa, não tenho aqui o computador à frente. Mas a questão essencial aqui, onde vêm aqueles vermelhos, portanto, aquilo é a listagem das turmas atualmente existentes e os quantitativos de elementos por turma. Como sabem, portanto, as turmas têm uma lotação e existem 28, se estou a ler bem, 28 turmas que estão lotadas ou sobrelotadas. Portanto, com uma utilização muito próxima daquilo que é capacidade plena, algumas ultrapassam essa capacidade. Portanto, turmas que funcionam com mais utentes daqueles que deviam funcionar. Portanto, isto traduz uma pressão excessiva sobre a piscina atual e condições que não são as mais adequadas para a prática da natação. Entramos nos números que relevam para aquilo que é o que estamos a analisar em termos da perspectiva económica e estamos a falar em termos na piscina atual nas receitas totais, decompostas em 3 grandes grupos, naquilo que são as receitas da escola de natação, do regime livre e das piscinas ao ar livre, sendo que aquelas piscinas ao ar livre não interferem em nenhuma situação no âmbito do estudo, uma vez que não estamos a analisar as piscinas ao ar livre, sendo que temos que as compor aqui, mas elas não têm qualquer variação nem influência naquilo que são os efeitos comparativos que nós realizamos. Isto dá receitas totais de 333 mil euros na atual piscina. Aqui temos decompostos os custos operacionais do funcionamento atual da piscina, com custos 270 mil euros, custos com pessoal, custos de fornecimentos e serviços também que estão muito equilibrados, portanto 270, 270, para custos totais 541. Portanto, a conclusão temos aqui, portanto, é uma operação deficitária de 208 mil euros ano. Portanto, isto é uma análise anual, portanto, há uma média anual em que há um déficit de exploração de 208 mil euros. Portanto, o município financia anualmente o funcionamento da piscina neste valor. Então, vamos ver aquilo que são os números numa previsão da nova piscina. Aqui teríamos um resumo das características, mas que já foram mencionadas e eu passaria à frente. E aquilo que são os cenários que nós teremos e que consideramos na base do estudo que realizamos. Portanto, temos um cenário pessimista, o que chamamos pessimista, portanto, com quantitativos de crescimento muito reduzidos. Um cenário conservador, um crescimento um pouco mais favorável do que no primeiro cenário. Estes cenários são calculados com base naquelas lotações, portanto, com base naquela lotação horária, com base nas turmas sobrelotadas e que nos permitem garantir, ou quase pré-garantir, portanto, este esforço ou esta capacidade de garantir esta afluência de públicos nestes 2 cenários. A estimativa de receitas, portanto, comparativo, colocamos aqui, portanto, o comparativo nos 3 cenários, portanto, as receitas totais na piscina atual, que comparam com as receitas totais que a nova piscina permitirá obter. E, portanto, temos quantitativos superiores na nova piscina, por termos também muito mais utentes e muito mais utentes pagantes, portanto, a frequentar a piscina. Os custos, o que vemos aqui, portanto, é uma capacidade muito grande na nova piscina de ter uma eficiência ao nível dos custos e, portanto, funcionar praticamente com o mesmo nível de custos do que a piscina atual. Quer no cenário pessimista, quer no cenário conservador. Portanto, o nível de custos mantém-se numa plataforma muito aproximada, o que temos um número por utente que baixa para quase metade, 1.700 euros metro quadrado, portanto, que é o utente atualmente, e depois da nova piscina, portanto, o custo unitário muito menor. Os resultados operacionais, o comparativo entre os 3 cenários, portanto, estão aqui. Portanto, o que temos aqui, portanto, são os proveitos
os custos e o resultado operacional nos 3 cenários. Na piscina atual, portanto, os 208 deficitários. Nos outros 2 cenários, a operação mantém-se deficitária, mas com um nível de poupança relativamente ao cenário atual muito significativa. Mesmo no cenário pessimista, conseguimos um nível de poupança de 132 mil euros ano. No cenário conservador, uma poupança de 136 mil euros. O que é isto? Isto significa que o município escusa de gastar este dinheiro na manutenção da piscina, podendo alocá-lo a outra verba. Portanto, há uma poupança efetiva em termos anuais na nova piscina, aumentando o nível de serviço com uma poupança significativa. Vamos ver a questão do investimento e do financiamento. O que temos aqui, portanto, é a programação do investimento que será realizado, que poderá vir a ser realizado, em termos do projeto da construção e dos equipamentos, mobiliário e fiscalização. Portanto, o investimento global são 5,3 milhões. E a questão como é que, eventualmente, isto poderá ser financiado. Portanto, temos a possibilidade, ou a forte possibilidade, do financiamento obtido a fundo perdido através do FEDER, 3 milhões, e a parte remanescente será assegurada por fundos do município. Como é que o município fará este financiamento da sua parte? Portanto, o financiamento do custo total será financiado com os 3 milhões a fundo perdido do FEDER e a outra parte remanescente com os 250 mil euros de custos do projeto de arquitetura e de concepção e técnicos, etc. Este custo já foi realizado, portanto não tem qualquer interferência, haja ou não haja piscina, este já foi um custo efetivo que a Câmara Municipal teve que realizar. 1,8, portanto 1,8 milhões de euros, um empréstimo do BEI em condições muito favoráveis, que só é este empréstimo BEI só está disponível para operações que venham a ser financiadas através dos quadros comunitários, portanto do CREN, portanto não está disponível em qualquer tipo de operação se quiséssemos agora fazer um investimento municipal que não tivesse apoio do CREN. Portanto, ou seja, só funciona para estas situações específicas. E uma parte remanescente que eventualmente a Câmara poderá recorrer a um empréstimo de menor valor, portanto à banca comercial. Isto é a oportunidade presente relativamente ao financiamento do investimento da nova piscina, que temos que ter atenção, que é, temos 2 cenários, um que é manter o funcionamento da piscina atual ou construirmos a piscina nova. E estamos perante uma decisão de investimento, temos que ver o que é que pesa mais, o que é mais favorável, manter a atual ou construir a nova. E este é o cenário comparativo que temos aqui, portanto, que é a manutenção da situação atual. E que teremos que fazer uma realização, portanto, uma série de custos de investimento no atual edifício para que ela possa ter a capacidade de manter em funcionamento durante um período mais alargado de tempo, sabendo que já tem 30 anos, que será muito difícil termos um pano de água maior do que o que temos e que funcionará sempre com grandes limitações. Apesar de tudo, é necessário fazer um conjunto de investimentos para que ela tenha capacidade para durar mais tempo. Esses investimentos, portanto, é o que está ali naquele quadro à direita, portanto, o que é que se fará, portanto, custos de beneficiação, de eficiência energética, etc., para, portanto, que ela possa continuar a funcionar. A análise financeira, portanto, comparando estes 2 cenários, resulta que, portanto, a análise financeira que realizamos foi portanto, implementamos uma metodologia que é a metodologia recomendada em termos dos fundos comunitários e é profusamente utilizada e, portanto, é uma metodologia certificada na análise de projetos públicos, com financiamento comunitário e que, portanto, fizemos uma análise para calcular os resultados atualizados líquidos no período de 15 anos, que é o recomendado para este tipo de projetos, incluindo um período de valor residual de mais 15 anos, considerando o período de vida útil do investimento de 30 anos. Fazemos também o cálculo, portanto, a consideração daquilo que são o recurso ao empréstimo BEI e o recurso ao empréstimo à banca comercial. E, como se pode ver, ali o spread, portanto, 0,425 do empréstimo BEI em condições imbatíveis e que a banca comercial não consegue oferecer e, portanto, será vantajoso para o município recorrer a este empréstimo que tem um período de carência de 3 anos e um prazo de 15 anos para pagamento. As conclusões desta análise comparativa, portanto, estão aqui sintetizadas nestes 2 números e que, portanto, a manutenção da atual piscina nos próximos 15 anos, os resultados líquidos atualizados, custará para o município 3 milhões de euros. No caso da oportunidade presente, portanto, temos que custará 2,8. Portanto, ou seja, os 2 representam custos, mas o custo efetivo atualizado, portanto, a esta data, nos próximos 15 anos, quer dizer que há uma poupança significativa de fazer a nova piscina, porque o seu funcionamento anual tem uma poupança anual significativa que permite pagar esse acréscimo de custos do investimento que vai ser realizado agora.
Portanto, o que vemos é que nos 208 mil euros, que é o custo atual de funcionamento da atual piscina, e na piscina nova, portanto, apenas 71 mil euros. Portanto, há uma poupança significativa e esta poupança significativa acumulada ao longo dos anos permite pagar ou permite financiar o investimento que vai ser realizado na nova piscina. Portanto, aqui está sintetizado esses valores. Portanto, a oportunidade presente de construção de nova piscina, aquilo que é, portanto, os resultados operacionais. Portanto, há uma poupança efetiva anual de 136 mil euros, uma poupança anual média, já incluindo o serviço da dívida, de 800 euros, portanto, é diminuta, mas é positiva. O que quer dizer o quê? Quer dizer que, considerando os custos operacionais e ainda o serviço da dívida, ainda assim, durante 15 anos, a operacionalidade é positiva. Os custos de investimento para o município, portanto, estão ali comparados, aquilo que será os custos de manutenção durante os 15 anos na atual piscina, estimados, e o custo para o município estimado, ou seja, admitindo a comparticipação dos 3 milhões de euros, de 2,3 milhões, o que teremos um payback deste investimento, ou seja, com a poupança efetiva, em termos anuais, que a operacionalidade da nova piscina permite, em 17 anos, o município recupera aquilo que tem que pagar atualmente na sua parte do investimento. Portanto, e isto é o slide final, portanto, para concluir, que é esta situação. Portanto, temos 17 anos, em 17 anos o investimento paga-se num investimento que estamos a falar de vida útil de 30 anos. E, portanto, acho que daquilo que resulta dos números parece-me um investimento positivo e uma utilização otimizada do investimento público. E, portanto, eu agradeço a vossa atenção e depois estarei disponível para as questões que queiram colocar daqui a pouco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Então, vamos passar à intervenção dos convidados dos grupos municipais e começarei então pela CDU. Não mais que 15 minutos, se faz favor. Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, vereadores, autarcas, sanjonenses em geral. Estou aqui a uns pinchavelhos que estão esquecidos, não sei se... nós temos muito pouco a dizer, Sr. Presidente, e 15 minutos é um tempo excessivo para aquilo que poderemos dizer, porque aquilo que poderemos dizer constitui um acordo com a Generalidade dos Estudos Técnicos e constitui também um acordo com a necessidade política da piscina. Nós somos de uma geração em que aprendeu a nadar no rio e nas presas da agricultura que ainda existia em São João da Madeira. E, portanto, era uma aspiração de todos nós que houvesse uma piscina. A piscina não foi para nós, mas foi para os nossos filhos, e o salto que foi dado da minha geração para a geração dos nossos filhos foi um salto abismal. E nós não consideramos que esse salto tenha passado a ser uma vivência acima das nossas possibilidades. Nós não consideramos que a piscina em São João da Madeira seja uma coisa acima das nossas possibilidades. E, portanto, como não pensamos assim, somos favoráveis a que São João da Madeira tenha piscina. Porque se nós pensássemos ao contrário, seríamos favoráveis não à manutenção da atual piscina, seríamos favoráveis ao fecho da atual piscina. Porque nós não encontramos uma solução intermédia como solução. Se na realidade estamos conforme alguns políticos da nossa terra, do nosso país, não da nossa terra, retiro, do nosso país, que defendem que o país está acima das suas possibilidades, então concluiremos que voltaremos atrás e os jovens futuros terão que ir aprender a nadar para o rio porque é muito mais económico. Aliás, é a solução mais económica. É a solução de poupança, portanto, peço desculpa por contrariar os técnicos, a maior poupança é fechar a piscina. É melhor de construir, é mais poupança do que construir uma nova e é uma maior poupança do que manter a atual.
Portanto, nós somos a favoráveis e verificamos por todos os argumentos, de uma maneira geral estamos de acordo, com os fundamentos técnicos, estamos de acordo, sobretudo ao nível das questões energéticas. Sabemos muito bem que a piscina foi construída, as piscinas foram construídas num tempo em que os cuidados energéticos eram menores, em que até inclusivamente, isso conheço mais de perto, a tecnologia da queima era, portanto, muito menos rentável, portanto era preciso mais, era necessário mais combustível para produzir o mesmo calor. Portanto, hoje houve evoluções fantásticas, até vemos isso nos automóveis. Nos 30 anos, o que aconteceu com o automóvel, o consumo para fazer um determinado trabalho num automóvel e o que é hoje, e, portanto, sem dúvida que temos que compreender que a construção das novas piscinas vai constituir economia. E se nós queremos manter as piscinas, portanto, se vamos manter as piscinas, pensamos também que a melhor solução é partir para outra. Até porque, ao contrário de uma certa coisa que nos põe, que São João da Meira era uma terra de bota abaixo, até já houve um presidente que se chamava Bota Abaixo, e digo bota com B, que era assim que se chamava. Portanto, estas piscinas, o que vão deitar abaixo é os cortes de ténis e vai aproveitar um espaço que é o atual, digamos, o atual pavilhão onde está incorporada a nova piscina. Portanto, nós temos a observação que fazemos da situação financeira da Câmara, é que ela tem condições para o endividamento, portanto, há condições para o endividamento, há vantagem económica em cerca de 17 anos da nova piscina pagar o que teríamos na comparação dos dois estudos, não é? E, portanto, não há muito a dizer em termos gerais sobre isto. Somos favoráveis, achamos que a piscina deve ser construída, achamos que a piscina se vai rentabilizar e, portanto, tudo o que eu me possa dizer mais para aqui, daqui para a frente, é repetição. Temos, contudo, algumas dúvidas de pormenor que não retiram a avaliação que fazemos. Uma delas é que nós não conseguimos, pelo estudo que fizemos do projeto, isto aqui já estou a falar para os técnicos, não percebemos muito bem como é que se desenvolve a entrada da piscina exterior. O que vai abaixo e como é que fica. Dá uma impressão que há ali uma evolução. Como será o acesso e o bar, aquela zona de acesso, não percebemos. Não percebemos pelos materiais que nos deram e por aquilo que a gente foi à procura. Portanto, gostaríamos, se tivessem oportunidade, não sendo isto fundamental. Outro aspecto é que nos parece, pelo que vemos no projeto, e gostaríamos também de pôr esta questão, é que a piscina de saltos ficará com alguma sombra. Gostaríamos também que nos informassem sobre isto. É o que nós vemos na planta de implantação, ficamos com a ideia que ela terá alguma sombra. E também não compreendemos muito bem o alçado da piscina para o lado da Avenida do Brasil. Não conseguimos vê-lo até. Não conseguimos ver nem como é que funciona o alçado da piscina do lado do Brasil. Não, pelo menos não aparece no caderno que nos cederam e, portanto, gostaríamos de saber o que é. São pormenores de pouca monta que gostaríamos, se pudesse, se houver oportunidade, mas se não houver, a gente vai procurar isso a outro sítio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois, em devido tempo, eu darei a palavra aos técnicos para esclarecer as dúvidas que surjam em conjunto. Dou a palavra ao representante da SJM sempre.
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhora Presidente da Junta, restantes autarcas, caros munícipes. Vou abordar este tema numa perspectiva técnica, económico-financeira e na ótica do risco. Deixo a perspectiva política em nome do movimento independente SJM Sempre para o Dr. Jorge Lima quando for chamado a votar na reunião de Câmara Municipal. Assim, analisarei este projeto como tantos outros ao longo da minha vida profissional. Indo ao concreto, sem ignorar as eventuais vantagens para os munícipes de uma ampliação da superfície da água para a prática da natação e afins, este projeto apresenta riscos elevadíssimos em 3 vertentes, a saber, na construção, no tempo de execução e nos montantes globais do investimento. Quanto ao primeiro ponto, são bem conhecidos dos técnicos da Câmara Municipal os imponderáveis de uma construção nas imediações da ribeira que atravessa aquele terreno, onde está prevista essa eventualidade. Não está. Quanto ao segundo ponto, nem é necessário ser engenheiro para perceber que o objetivo de concluir toda a construção até dezembro de 2015 é inatingível. E a consequente execução financeira do empreendimento também. Onde está prevista essa eventualidade? Não está. Quanto ao terceiro ponto, é totalmente ridícula a presunção de que o custo global do empreendimento é aquele que se encontra estimado. Seria um autêntico milagre à escala nacional que não existisse derrapagem no montante da obra. Onde está essa eventualidade prevista? Também não está. O excesso de voluntarismo é sempre um mau conselheiro e neste tipo de empreendimento ainda mais. Viremos agora para o estudo económico apresentado. Pedi por 3 vezes ao Sr. Presidente da Câmara o estudo económico deste empreendimento. Das 3 vezes me enviou e de cada vez mais completo. A última versão que me foi enviada corresponde àquela que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal anexou à convocatória desta reunião. O estudo económico deveria esclarecer-nos, e isso acontece relativamente ao histórico, mas deveria também elucidar-nos quanto ao futuro, e isso não acontece. Pelo menos com um grau de realismo aceitável. Vejamos, por exemplo, a conta de exploração comparativa, situação atual, situação futura, que suporta todas as projeções e se encontra na página 43 do estudo que nos foi presente. O mínimo que se pode dizer é que é fantasista, logo não realista. Querem convencer-nos que aquela catedral, com espaços megalómanos, vai custar menos em fornecimentos e serviços externos que a atual piscina? Ou que para controlar minimamente aqueles espaços e serviços, os custos com pessoal anuais apenas aumentam 6.500 euros? Não convencem. E digo mais, colocar o problema desta forma é não só ridículo, mas ofensivo. Mas há mais. No empreendimento desta grandeza, com esta dimensão e consequentes custos operacionais, o risco apenas poderia ser determinado através de uma análise de sensibilidade às 3 variáveis principais do empreendimento. À eventual derrapagem no custo de construção, à eventual derrapagem no prazo de construção, à eventual derrapagem nas receitas esperadas. Se fizerem isso, verificarão que o risco se torna incomportável, o que não aconteceria se não fosse um investimento feito contra o tempo. As consequências dessas eventuais derrapagens são demasiado graves para os cofres da autarquia e podem vir a constituir estrangulamento financeiro de outras atividades que não a natação. Este é o caso de uma boa intenção que pode virar um pesadelo. Em conclusão, com os elementos que me foram apresentados, e eu repito, com os elementos que me foram apresentados,
e face à ausência de um estudo completo sobre este empreendimento, eu não daria o meu voto favorável à sua execução. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tem agora a palavra o representante do Grupo Municipal do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já pus aqui o cronómetro para tentar regrar-me no tempo. Não mais de 15 minutos, agradecido. Mas eu contei também dos outros, Sr. Presidente, e por isso vou ser rigoroso nessa análise. Bom, antes de mais, desejar muito boa noite a todos. Dizer que este é um debate, de facto, importante, sobre um tema importante. É um debate que, do meu ponto de vista, deveria ter sido feito há muito mais meses atrás. O modelo da sessão que foi escolhido é um modelo que não permite, por exemplo, na hora, rebater algumas coisas que foram aqui referidas, algumas delas o Dr. Luís Quintino acabou de as referir, e por isso eu vou tentar condensar no tempo que me foi distribuído alguma argumentação que para o Partido Socialista é bastante relevante, e vou pedir a ajuda do Ricardo Queiroz. Não sei se isto tiver alcance. Parece que não. Bom, e começaria por dizer uma coisa que é óbvia neste momento para todos. É que o Partido Socialista mostrou-se sempre favorável à viabilização deste projeto. Desde logo viabilizou a abertura de concurso que deu origem à elaboração do próprio projeto, viabilizou a adjudicação no seguimento de concurso público ao arquiteto Souto Moura do projeto, viabilizou já no atual mandato a abertura de concurso público para a construção, viabilizou, através do Plano de Atividades e Orçamento para 2014, a inscrição da piscina, da eventual construção da piscina no Plano de Atividades, e por isso é mais um sinal importante, e viabilizou recentemente a aprovação do relatório final de análise de propostas, e que era um documento essencial para que a candidatura chegasse ao fim. Chegou ao fim no dia 15, deveriam ter sido anunciados os resultados, esta sessão deveria ser realizada já com essa informação, não temos ao momento nenhuma informação, o que lamentamos. De qualquer das formas, o PS sempre foi favorável à viabilização deste projeto. Agora, há aqui uma questão que também é muito importante e que para nós é bastante importante sublinhar, que é a questão dos compromissos. E os compromissos definem-se em campanhas eleitorais, e o PS em campanha eleitoral foi bastante claro em relação à construção da eventual nova piscina. E o PS disse que seria favorável, de facto, à construção da nova piscina, desde que fosse assegurado o respectivo financiamento comunitário. Isto para nós é ponto de honra. Nós não consideramos as promessas eleitorais como previsões, como alguns consideram, nós consideramos as promessas eleitorais como compromissos com os eleitores. E por isso o PS também está vinculado, de alguma forma, a um compromisso que assumiu com os eleitores. E depois há esta questão que é muito relevante. Na altura que se discutia o caderno de encargos, que daria origem ao concurso público, o PS e o PSD consensualizaram um valor, uma norma que ficou inscrita no caderno de encargos, em que está ali inscrita: a Câmara Municipal reserva-se o direito de não proceder à adjudicação se não estiver assegurado o financiamento comunitário. E a norma parava aqui. E nós, em discussão de reunião de Câmara, consideramos que era importante que fosse explicitado um montante na medida em que a candidatura que viesse a ser aprovada, ou que viesse a ser aberto o aviso de candidatura, poderia ser um valor bastante baixo, não interessante para o município, poderia ser 10%, 20%, 50%, nós não sabíamos o que aí vinha. E por isso, mais valia a Câmara, naquela norma, concretizar com um valor. E concretizou com um valor que não é aquele, os 80%. A Câmara, PS e PSD, chegaram a um acordo e consensualizaram os 85%. 85% porque são os valores que, em geral, são avançados para este tipo de projetos. No dia seguinte, o Sr. Presidente da Câmara, que certamente confirmará esta informação, enviou um e-mail aos vereadores do PS e do movimento SJM, com a nova versão do caderno de encargos com esta norma, com uma nota, dizendo que, para projetos em que são previstas receitas, a comparticipação que o CREN contempla não são
85%, mas sim 80%, e por isso esta norma deveria estar na ordem dos 80% e não dos 80%, dos 80% e não 85%. E assim, os vereadores do PS aceitaram e aprovaram o caderno de encargos, e o caderno de encargos ficou exatamente com aquela norma que prevê o avanço da piscina no caso de garantia de financiamento comunitário na ordem dos 80%, é o que ali está, o que foi consensualizado. Bom, entretanto, se bem se recordam, houve há uns meses largos atrás um membro do atual governo, um ministro da Economia, que já não está em funções, que referiu em público que o CREN não financiaria mais rotundas, piscinas e pavilhões gimnodesportivos. E esse ministro nunca foi desmentido, em teoria, na prática foi porque este governo avançou com uma candidatura, com um aviso de candidatura recente, já a entrar em agosto, e que previa um financiamento de 3 milhões de euros no máximo. Ora bem, fazendo contas, nós chegamos aos seguintes montantes. Este slide não é muito visível e acaba por... Isto é um print do formulário de candidatura e que esclarece muitas dúvidas que decorreram deste processo, muitas notícias que saíram nos jornais, e por isso este slide é esclarecedor. O valor total de investimento da piscina são 5,77 milhões. O valor elegível, que é um valor que não contempla IVA, na medida em que o IVA não é um montante elegível na candidatura, mas o IVA é um custo do projeto, são 5,33, que é o valor que os técnicos utilizam para chegar às vossas conclusões. E por isso daria uma taxa de comparticipação FEDER dos 56%, o que nós consideramos que não responde à realidade, mas sim uma taxa de comparticipação FEDER na ordem dos 51,92%, 52%. Bom, e depois já em baixo, um aspecto que o Dr. Luís Quintino também referiu, que é a data de conclusão física e financeira. O Dr. Luís Quintino fala em dezembro de 2015, mas o que diz o regulamento, o que diz o formulário de candidatura, é que a piscina deve estar pronta em 30/6, física e financeiramente. Ou seja, nós temos que ter a piscina pronta e paga até 30 de junho de 2015. E o caderno de encargos prevê 450 dias. E eu gostaria de ter garantia, o Sr. Presidente disse que já falou com o empreiteiro e que há aqui algumas informações a esse nível, eu gostaria de ter um papel em que o empreiteiro se comprometa a fazer uma piscina em 7 meses e que previa inicialmente fazê-la em 15. Isso é um dado importante, sem aumento de custos, obviamente. Passando para a frente, nós chegamos depois aqui a um slide que me parece importante também passar. Eu peço que descontem este tempo que eu perco aqui a passar, mas, Ricardo, por favor. E que tem que ver com a dedução do IVA ou não a dedução do IVA. Tem ali uma coluna que vinha no estudo inicial, estudo de viabilidade económica e financeira inicial, a primeira versão, que nos foi facultada em abril, e que previa o pró-rata. O pró-rata é, no fundo, uma dedução do IVA, que tecnicamente está prevista na lei, ou seja, nós andaríamos numa taxa de comparticipação do projeto global na ordem dos 52%. E aqui fizemos de propósito ali uma referência a uma notícia que saiu no Público, que, obviamente, alimentada pela Câmara Municipal, em que estariam em causa apenas 13%. Ou seja, se nós calcularmos 3 milhões de 4 milhões e meio, que é apenas a componente da obra, chegaríamos àquela notícia, àquele título do Público, que só por 13% é que o projeto não seria aprovado. Bom, e isso é enfim, eu escuso-me de apelidar este tipo de manipulação de informação. Depois, temos aqui um dado que para nós é muito importante e que tem que ver com aquelas informações que foram dadas ao longo dos anos, e não foi só neste mandato, em mandatos anteriores, e temos aqui antigos vereadores que poderão também confirmar este aspecto, e que tem que ver com algumas contradições que foram ditas ao longo do tempo. E nós não vamos recuar muito no tempo para falar daquele estudo, aquele eventual estudo que existia, em que garantia que era mais barato fazer uma piscina nova do que reconstruir a que estava em funções, porque isso dava uma sessão deste tipo, mas só vou rebater este aspecto, que é o retorno. Em 5 de fevereiro, a Câmara dizia, com um papel entregue do Sr. Presidente da Câmara, que o retorno eram 5 anos, ou seja, fazia todo esta abordagem à volta da nova piscina, com um retorno na ordem dos 5 anos. E nós não acreditávamos naquilo, obviamente, e exigimos, quando viabilizamos a abertura do concurso, exigimos que se fizesse
um estudo de viabilidade económica minimamente sério. O que veio a acontecer, em abril de 2014, aparece a primeira versão do estudo que a Gestluz, por 4.500 euros, fez, e que é um estudo que aponta para um payback de 6 anos, de 6,39 num cenário conservador e num cenário realista 6,18, em média 6 anos e um bocadinho o tempo de retorno do estudo. E depois, já em setembro de 2014, uma nova versão, a atual, que está em cima da mesa, e que nos dizem que em 17 anos é o retorno. Começamos em 5, passamos para 6, já vamos em 17, e mesmo assim nós não acreditamos que isto seja possível. O Dr. Luís Quintino já apresentou alguns exemplos, e eu vou aqui deixar alguns exemplos. Impactos financeiros totais no orçamento municipal. Isto, peço desculpa, estou a falar daquilo que decorre da construção da nova piscina. Ou seja, se o município decidir fazer uma nova piscina, vai ter os encargos da construção da piscina, que já estão ali, 5,77, mais alguns encargos, que não importa estar aqui a escondê-los. Primeiro, a transferência dos cortes ténis, depois a questão dos juros. É curioso que o estudo não aponta os 400 mil euros que se vão pagar em juros e que também são um custo desta operação, é um custo que o município vai ter. Os 300 mil euros para transformar a atual piscina num pavilhão gimnodesportivo e, além disso, a construção de passeios, os arranjos exteriores que custam à volta de 150 mil euros, já para não falar num aspecto que é curioso, porque se nós fizermos a piscina este ano, fica pronta em 2018, a partir de 2020 e qualquer coisa, até 2030, a nova piscina iria precisar certamente de manutenção, de substituir uma peça, uma máquina, pintar uma parede, partir um vidro, tudo isso. E até 2030, as despesas de manutenção para o cálculo que foi apresentado contemplam zero. Depois, por isso nós acreditamos que o retorno do investimento, estamos a falar de superior a 5 mandatos, não são 5 anos, são 5 mandatos, ou seja, só ao final de 5 mandatos é que, eventualmente, aquele número que neste momento em cima da mesa estão os 17 anos, não seriam atingidos. Depois, outra questão, que isto politicamente é muito relevante, é importante fazer a obra, é verdade, mas é importante pagá-la. E não é correto, do ponto de vista político, avançar-se com uma adjudicação de uma obra, a inauguração de uma obra, e os que vierem a seguir é que vão pagar a obra. O empréstimo ao BEI, que está em cima da mesa, começa a ser pago em 2018 e, do ponto de vista político, isto para nós é bastante relevante. Depois, analisando, esmiuçando, eu não tenho muito tempo para esmiuçar os números com alguma profundidade, mas eu chamo a atenção dos presentes e dos sanjoanenses que, e foi dito pelo técnico que apresentou este estudo, que as despesas de funcionamento corrente, incluindo recursos humanos, da nova piscina, despesa corrente, só estamos a falar de despesa corrente, que é a despesa que decorre da atividade, da água, eletricidade, gás, recursos humanos, a nova piscina vai ficar, por ano, mais cara do que custa a anterior. A diferença, ou seja, o truque que aqui se faz para chegar à última coluna, que é a coluna que suporta toda a narrativa da Câmara à volta da construção da nova piscina, para chegarmos à última coluna, o truque é mexer nos proveitos e nós aí também, como o movimento SJM também referiu, temos sérias dúvidas. Mas, de qualquer modo, há algumas dúvidas que dão muito nas vistas. E esta para nós, que está completamente desconfigurada, pronto, porque esta era a essencial. Mas, de qualquer modo, eu conto a história muito rápido. É um desenho bonito, mas não é possível apresentá-lo. A história conta-se com facilidade. O novo estudo prevê um aumento de 30% do número de utentes da piscina. Mais 16 turmas. E mais 260 praticantes do que a atual. Mais 3.225 entradas na piscina. E prevê despesas acrescidas em relação às atuais, em termos de recursos humanos, apenas, reparem bem, de 589 euros por mês. Como é que, com 30% de aumento de utentes, e certamente haverá uma explicação para isso, como é que, com o aumento de 30% do número de utentes, nós vamos ter apenas um acréscimo de recursos humanos de 6.478 euros por ano. Depois, vamos ver se este não desconfigura. Também desconfigurou. Eu tinha desenhos muito bonitos, mas realmente o PS
Bom, de qualquer modo, aqui este gráfico tinha que ver com algumas considerações que se fazem para chegar àquela coluna da poupança e que, do nosso ponto de vista, são bastante frágeis. Por exemplo, só vou dar 2 exemplos. Na manutenção para a piscina atual, contempla-se entre 2020 e 2030 107 mil euros. De entre 2020 e 2030, a velha piscina contemplará 107 mil euros de manutenção. Na nova piscina não se contempla nenhum custo de manutenção. Depois há outra questão. A concessão do ginásio do bar, o Health Club, também, prevê uma receita anual de 36 mil euros. Lembraram-se de colocar isso do lado dos proveitos da nova piscina, mas esqueceram-se, foi do lado da atual piscina, contemplar as receitas que já existem com o atual bar e que existe um contrato concessionado do bar, custa 285 euros por mês, não é muito, é verdade, mas é uma receita e se nós quisermos ser corretos nestas abordagens, temos que, obviamente, de contemplar os custos todos de um lado e do outro. Este foi copiado do estudo anterior e por isso não desconfigurou. E esta informação é importante porque desmonta um pouco a fragilidade de alguns pressupostos que são utilizados para demonstrar ou tentar demonstrar à cidade que a nova piscina terá uma poupança brutal. E isso não é de todo verdade, pelos motivos e por mais alguns que se poderiam aqui avançar. Bom, andando para a frente, para trás, a seguir a este. Exatamente. E isto decorre também, isto estaria tudo muito bem se a situação financeira da Câmara fosse uma situação financeira saudável. E nós já demonstramos ao longo dos últimos meses que, de facto, a situação financeira da Câmara não é uma situação saudável. E damos alguns exemplos. A Câmara tem uma dívida recente de 5 meses de luz e 4 meses de recolha de lixo, que não paga, não tem dinheiro para pagar, e fez um acordo com as 2 empresas para pagar até ao final do ano. Deve 660 mil euros de água, de luz, e de recolha de lixo. Não cumpriu em abril e em maio a lei dos compromissos. O Sr. Presidente dirá que cumpriu, mas está na lista negra da Direção-Geral do Orçamento. E os prazos médios de pagamento dispararam, como todos sabem. A IGF recomenda que se pague a 60 dias aos fornecedores e toda a gente conhece em São João da Madeira casos em que os fornecedores estão neste momento com grandes dificuldades de receber da Câmara porque precisamente não há dinheiro. Sr. Presidente, eu peço alguma tolerância porque eu perdi muito tempo a mudar de estado. Quanto mais falar, menos tempo deixam aos munícipes. Muito bem, muito bem. Peço desculpa. Este debate é por causa dos munícipes, fundamentalmente. Sr. Presidente, mas eu tenho alguma dificuldade em... Eu perco bastante tempo a mudar de estado. Eu só agradecia que procurasse concluir o mais rápido possível. Sr. Presidente, mais um pouco. Atrás. Qual é este slide? Bom, mais alguns exemplos em como a Câmara está numa situação frágil neste momento. Não apoia iniciativas que sempre apoiou. Dou o exemplo do torneio de xadrez da AEJ, que teve sempre apoios financeiros na ordem de 400, 500 euros. O ano passado, ano de eleições, teve 1.250 e este ano, 0. Não há dinheiro. Não cumpre atempadamente os seus compromissos com as associações locais. São conhecidos vários exemplos. Cobra valores elevados isto foi algo denunciado recentemente às associações de pais para utilizarem equipamentos públicos. É preciso gerar receita. Não desenvolve ações de manutenção do espaço e equipamentos públicos. E há, de facto, também um descontrolo nos custos energéticos. Bom, isto passando para a frente, que é um slide que também não funciona. Depois terá a oportunidade durante o debate de pedir a palavra. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu gostaria de terminar. O Sr. Presidente falou 19 minutos. Os técnicos não puderam também. Não, mas Sr. Presidente, se quiser, eu termino. Não, eu só peço que conclua. Ou seja, que se dirija para a conclusão. Estou mesmo a concluir. Obrigado. Estou mesmo a concluir. E este slide dizia que a conjugação deste aspecto, construção de novas piscinas, a situação financeira da Câmara e as condições que nós temos em cima da mesa para o seu financiamento podem gerar algo que também para nós é preocupante, que é o bloqueio de atuais e futuros projetos.
E estamos a falar, por exemplo, estou ali muito rapidamente, projetos que estão em curso neste momento, que podem ficar bloqueados, num valor de quase 1,5 milhão de euros, e que estão ali, por exemplo, um deles é a substituição da relva no Centro de Formação Desportiva, que está neste momento a precisar, e o Sr. Presidente já assumiu que não haveria dinheiro para avançar com isso. Este slide, eu peço desculpa, eu terminaria então com este slide, porque nós tínhamos aqui mais algumas... Ricardo, só para o anterior, por favor. Nós tínhamos aqui algumas sugestões, porque a questão é, de facto, o CREN dá 3 milhões para a construção da nova piscina. No entanto, a questão está em saber onde é que o município poderia gastar os 3,7 milhões que vai precisar de gastar, no mínimo, para implementar este projeto. Esta é a questão que os sanjonenses têm que responder. Se querem que os 3,7 milhões sejam gastos, de facto, na concretização de uma nova piscina, ou então repensar prioridades e resolver alguns problemas que eu depois terei a oportunidade de referir, se me deixarem. Em suma, em conclusão, Sr. Presidente, o estado de degradação das piscinas, isto não é uma informação irrelevante, e de outros equipamentos desportivos em São João da Madeira, decorre da inércia do atual Executivo, que não trata da manutenção, olhe-se para as travessas, olhe-se para o Centro de Formação Desportiva. O PS, segunda nota importante, o PS sempre apoiou a ideia de construção de uma nova piscina. Terceira nota, para que tal ocorra, uma das condições essenciais é o financiamento a 80%, aliás, consensualizado com o PSD. A responsabilidade por não estarem reunidas estas condições é do PSD, é do Governo, são dos gestores do CREN e é de quem não conseguiu... Sr. Vereador... Estou mesmo a terminar. É que isto é atropelar o equilíbrio, tem de haver um equilíbrio aqui. Ok. Para terminar, face ao esforço financeiro que se exige ao município, preferiríamos centrar as nossas atenções noutras prioridades, e termino com uma frase, termino e vou-me sentar, Ricardo, por favor, com uma frase do Sr. ex-presidente da Câmara de São João da Madeira, proferida em fevereiro de 2013, que, enfim, chamou incapaz ao seu sucessor se este não conseguir os fundos necessários para a construção da nova piscina, que, recorde-se, tem um custo estimado na ordem dos 5 milhões de euros. Muito obrigado, Sr. Vereador. Finalmente, o Grupo Municipal do PSD, o seu convidado, faz favor de intervir. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Autarcas, caros munícipes. A atual piscina e as novas piscinas já foram aqui suficientemente caracterizadas e também foi explicada o funcionamento, resumidamente, que lá está, das novas piscinas. No entanto, eu não quero deixar de pôr em relevo o seguinte: a atual piscina, já foi cá dito, a atual piscina já não satisfaz, porque não responde às necessidades modernas, nem tampouco ao número de munícipes que a procuram. Há listas de espera na atual piscina. O problema da ampliação. Os estudos feitos dizem que essa ampliação ficava mais cara do que fazer uma nova. Nós, para compararmos, teríamos de ampliar a atual para uma superfície de água igual à das novas, que é de 845 metros quadrados. Não é só ampliar de qualquer maneira.
Além disso, haveria o problema energético, que subia os custos e a imundo de exploração. Portanto, a conclusão foi de que esta ampliação era uma ampliação inviável sob o ponto de vista económico. Em relação às novas piscinas, eu só quero pôr em relevo que nós não temos isso, para além do que já foi dito. As duas pistas de 50 metros de comprimento para treino e competição com possibilidade de homologação de resultados. Há uma associação da terra que já se pronunciou sobre isso muito favoravelmente, se calhar tem aqui representantes que possivelmente se irão pronunciar outra vez sobre isso, a associação Estamos Juntos, e também a nossa nadadora olímpica, Ana Rodrigues, já se referiu ao novo empreendimento em termos altamente elogiosos. Também quero dizer que vamos ter, além de outras piscinas, vamos ter um spa, que é digamos, um espaço, uma piscina para tratamento de saúde, beleza e bem-estar. Está dentro daquilo que eu referi inicialmente das necessidades modernas. Este novo empreendimento é realmente um empreendimento grandioso. Mas também de grande valor arquitetónico, não fosse o projeto do consagrado arquiteto Souto Moura. E é um projeto supramunicipal e mesmo regional. Já foi também aqui dito. E isso está testado, está afirmado pelos presidentes de Câmara da região de entre Douro e Voga, congregados na Associação de Terras de Santa Maria. Mas parece que alguns sanjoanenses têm medo deste projeto. Têm medo. Esses, digo, não têm de forma nenhuma. Eu não nasci em São João da Madeira, mas estou aqui há 50 anos. Há 50 e tal anos. E posso garantir, porque eu também entrei nessa alma. Estes não têm a alma dos sanjoanenses. De forma alguma. De forma alguma. Não tem. Porque os sanjoanenses diziam tudo aquilo que se começar aqui a fazer em São João da Madeira não sai de cá. Não era com a ideia de não pagarem. É que eles sabiam que quando começassem a fazer as forças vivas, o tecido económico, os sanjoanenses em geral, se mobilizavam. Eu lembro-me perfeitamente daquilo que se passou na construção do pavilhão dos desportos. Trabalhei na Oliva há muitos anos. E a campanha foi feita de tal maneira que mobilizou até os trabalhadores que trabalhavam na Oliva, ganhavam o seu pão e que não eram de São João da Madeira, que contribuíram com sacos de cimento, com tijolos, com isto e com aquilo. E uma coisa que parecia impossível foi feita. Na altura era único. Isto é que é a alma dos sanjoanenses. Não é andar aqui com berliques e berloques para justificar que efetivamente tem de ser contra. Mas vejamos, se nós fizermos, eu não vou fazer aquelas contas complicadas, eu vou fazer umas contas simples, de números redondos, aproximadas. Eu acho que a generalidade dos sanjoanenses gosta dessas contas. A generalidade gosta dessas contas. Eu vou tentar fazer essas contas para vermos, efetivamente, qual vai ser o esforço financeiro da Câmara, isto é, dos sanjoanenses. Claro que eu, para fazer estas contas, não ponho em causa, como o Partido Socialista põe,
o estudo económico feito pela Gestluz. Não ponha em causa. A Gestluz tem de defender o seu prestígio, porque senão deixa de fazer estudos e acaba por cair na ruína, isto é, acaba por falir. Os estudos da Gestluz, como de outras empresas da especialidade, são estudos nos quais nós, efetivamente, PSD, acreditamos. E então, vejamos essas contas simples, que eu fiz e que julgo que as generalidades sejanenses gostam. Ora bem, vê-se, segundo o estudo económico e financeiro, que as contas da construção das novas piscinas são as seguintes. Custo total da obra, com recuperação de 2/3 do IVA, o PS pôs isto de lado. Entra aqui o conceito de pró-rata. E o conceito de pró-rata, aproximadamente, faz com que se possam recuperar 2/3 do IVA. E porquê? Porquê? Bom, eu não sou um letrado nesta matéria, mas eu acho que essa recuperação que a Câmara agora faz, está relacionada com o facto do pavilhão ter bilheteira. E através dessa bilheteira nós vamos pagando, ou melhor, os utentes vão pagando IVA. Como sabem, os bilhetes pagam IVA. Julgo que está relacionado com isso. Portanto, quando muito, a nova piscina custará 5,45 milhões de euros e não 5,77, conforme afirma o PS. A coparticipação da União Europeia a fundo perdido é de 3 milhões. Logo, a coparticipação da Câmara Municipal é a diferença, ou seja, 2,15 milhões, porque já pagou 250 mil euros pelo projeto. Eu estou a falar, meu caro amigo, em esforço futuro dos sajonenses. É preciso ter inteligência para entender isso. Todavia, a Câmara necessita do empréstimo de cerca de 2 milhões de euros. O BEI emprestará o juro Euribor e com pequeníssimos encargos pelo prazo de 15 anos, com 3 de carência. Quando acabar de ser pago em 2030, tal empréstimo de 2 milhões ficará à Câmara de São João da Madeira, isto é, ao povo de São João da Madeira, por cerca de 2,8 milhões de euros. O estudo económico, portanto, é isto que a Câmara vai ter de gastar, 2,8 milhões de euros, que terá de pagar, à partida, parece que tem de pagar isto, à partida durante 12 anos. Mas o estudo económico e financeiro diz-nos o seguinte, diz-nos que as piscinas, ou melhor, a piscina atual, que nos dá um prejuízo anual de cerca de 3,6 milhões de euros. Esses... Não, desculpem. Nos 14 anos, eu não conto 15 anos. Eu não conto 15 anos, conto 14. Porque a piscina nova só entrará a funcionar em 2016. Em 14 anos, se nós não tivéssemos a nova a funcionar, a atual, dar-nos-ia um prejuízo de 3,6 milhões de euros. Nos mesmos 14 anos, a nova, que também dá prejuízo,
mas esse prejuízo é muito menor. É de 1,1 milhões de euros. Significa, portanto, que nós vamos recuperar, vamos poupar 3,6 milhões da atual, menos 1,8 milhões da nova. Isto é, nós em 14 anos vamos poupar 2,5 milhões de euros. Quanto é que a Câmara tem de gastar? 2,8 milhões de euros. Então qual é o diferencial? 300 mil euros. Quem quiser que desminta estas contas. Venha aqui e desmente. E desmente. 300 mil euros. É o diferencial. É o diferencial. Agora dividam 300 mil euros por 12, que é o tempo de pagamento, e vejam quanto é que dá de esforço por ano. As contas estão entendidas? Ou é para explicar melhor? Estas contas são contas que os sanjonenses gostam de fazer. Gostam de fazer. Elas são em números redondos, mas não desvirtuam a equação, que continua a dar um resultado aceitável. Bom, e além disso, como já se disse, com pouco dinheiro vamos recuperar um pavilhão, ficamos com mais um pavilhão gêmeo daquele que existe, que de raiz custaria cerca, conforme já foi aqui dito, que de raiz custaria cerca de 1,8 milhões de euros. Não o teríamos se não fizéssemos as novas. E temos o prejuízo de um campo de ténis, olhar 4 cartas de ténis que temos de mandar para a zona e construir na zona desportiva das Travessas, e que custariam cerca, conforme aqui foi dito, 130 mil euros ou coisa do género. Portanto, é esta a situação. O esforço, na verdade, é de cerca de 30 mil euros por ano, a partir da altura em que começamos a pagar é este. Por um lado estamos a pagar, mas por outro lado estamos a poupar. É evidente que, sempre tendo como referência os gastos da piscina atual. Claro que isto para os sanjoanenses é nada. Isto para os sanjoanenses é nada. Querem comparar estas dificuldades com as dificuldades da construção do pavilhão, dos desportos? Isto é nada. E então, para uma Câmara que herdou uma dívida de 25 milhões, que neste momento tem uma dívida de médio e longo prazo da ordem dos 7 milhões, porque foi amortizando à média de 1,1 milhões por ano, e mesmo assim fez obra, Centro de Formação Desportiva, foi a primeira obra feita pela Câmara do PSD, do Dr. Castro Almeida. E depois seguiram-se todas as outras que nós conhecemos. Não vale a pena estar aqui a gastar tempo a inaugurá-las. E com uma dívida às costas de 25 milhões. Mas, quando nós começarmos a pagar em 2018 este empréstimo, a nossa dívida, atendendo à cadência de amortização da Câmara Municipal, será, dívida de médio e longo prazo, será de conforme disse já com o Sr. Presidente, 2,5 milhões. Quer dizer, naquela altura, nós vamos ficar com uma dívida de 4,5 milhões. O que é isto para uma Câmara que herdou uma dívida de 25 milhões e fez obra? Não é nada. Isto para os sanjonenses nem é preciso alma por aí além. Mas claro, há aqueles que são contra, que se agarram a ninharias
para pôr em causa, vou já terminar, para pôr em causa a obra. E então, vem para aqui falar em derrapagens. Olha, eu não sou especialista na matéria. Não sou na história das derrapagens. Nós temos ouvido falar em derrapagens, as obras, é tudo derrapagens. Eu não sou especialista, sabe? Mas estes estudos, eu tenho alguma experiência disso. Pode ser que outros economistas vejam por outro prisma. Eu tenho alguma experiência, não sou economista, mas já acompanhei alguns projetos e tenho alguma experiência disto. E aquilo que nós fizemos não foi calcular as derrapagens a priori. O que nós fizemos foi fazer uma equipa de monitorização para que, quando aparecesse uma derrapagem, essa equipa tentasse encontrar uma solução para a neutralizar. Foi assim que eu trabalhei. Mas, claro, as pessoas que vêm para aqui pôr problemas, fazer isto um bicho careta, uma coisa extraordinária, falam desta maneira. Claro que este projeto, como viram, está condenado. Está condenado. O Partido Socialista deve estar contra. Porque eu vou terminar já. Vai estar contra porque 80% vai ser muito difícil encontrar. E o Partido Socialista agarra só um número. Quer dizer, ele não quer saber se o esforço é de 30 mil euros por ano. Não quer uma coisa significante. Isso não lhes interessa. O que lhes interessa, nem o projeto, esse projeto grandioso, nem, isso não interessa ao Partido Socialista. O que interessa ao Partido Socialista é o 80%. Se não for 80%, nós vamos contra. É isto. Mas olhem, tenho a certeza absoluta. Se o Partido Socialista fizer isso, os sanjonenses nunca mais lhe perdoarão. Muito obrigado. Vamos então abrir agora o debate. Eu chamo a atenção que os nossos convidados dos gabinetes técnicos estão aqui para esclarecer qualquer dúvida, qualquer pergunta que queiram colocar-lhes, mas como até agora não houve dúvidas nenhumas, só houve afirmações que, na minha opinião, não dão lugar a uma resposta da parte técnica. Está ali o Sr. Dr. João Carlos Silva, pediu a palavra. Houve aqui o Rodolfo, o Sr. Deputado Rodolfo, Araújo, o Jorge Cortês, aquele senhor ali, o Moreira, esta senhora aqui ao lado da Dona Elisa. Como é que se chama? Cristina. Daqui houve está lá embaixo. Pedro Fonseca, já está. Mais alguém? Já está. Ora bem. Cláudia. Já. Paulo. Pronto, temos 10 inscritos. 10 inscritos. Diz. Daniel Neto. 11. Pronto, eu peço-vos. Está ali aquele senhor também, José Rocha, Vítor Cabral, aquele senhor Paulo Sá. Isto não vamos sair daqui hoje. O Pedro Gual. Ora bem, como compreendem, estamos aqui numa situação um bocadinho paradoxal, que é, por um lado, é bom, temos um grande interesse e vai haver muita participação do vosso lado e é para vocês que nós fazemos isto, mas, por outro lado, o tempo não para, o relógio não para, e por isso eu peço-vos que temos 15 inscrições, portanto peço-vos que não falem mais do que 5 minutos, se fazem o favor, porque 5 minutos já... não, dá 1h30. Pronto. Procurem não exceder os 5 minutos cada um, mas de preferência falar um bocadinho menos,
para não estender este evento para tarde.